A consciência não é algo que se passa dentro de mim. O que se passa dentro de mim são os meus processos mentais. A consciência é a relação que eu estabeleço com um objeto. Por exemplo, se você mostra um retrato de uma mulher pelada para um sujeito e você vê que tem uma reação cerebral, você está supondo que a reação cerebral foi causada pela visão deste retrato da mulher pelada, uma excitação sexual. Se você mostra uma coisa horrível, ele tem uma reação de desagrado, e isso aparece também, vamos dizer, numa reação neuroquímica qualquer. Mas note bem, essas duas coisas continuam separadas. Aqui está o retrato que eu mostrei e lá estão as reações neuroquímicas. Qual é exatamente a conexão? Não se sabe. Você pode dizer que uma coisa causou a outra, tá certo? Mas a visão que o indivíduo teve daquele retrato que lhe foi mostrado continua invisível no cérebro. Né? O indivíduo vê aquilo, mas diz, bom, mas aonde no cérebro aparece essa imagem? Isso simplesmente não existe. Né? Existem reações neuroquímicas que você supõe que são causadas. Agora, dizer que uma coisa é causada por outra externa não quer dizer que você viu esta coisa na própria reação neuroquímica. Ou seja, a consciência não é visível no cérebro de maneira alguma, a consciência não se materializa. A matéria se conscientiza, a matéria se torna conteúdo de consciência, tá certo? Mas a consciência não se materializa em parte alguma para que você possa observá-la. O que você observa são reações neuroquímicas, e só. Né? A ligação da coisa vista com a reação neurocerebral não é direta, ela passa por uma série de mediações, os órgãos dos sentidos, os canais neuronais que levam até o cérebro, etc, etc, etc. De maneira que continuamos com o mesmo problema. A consciência não é visível materialmente em parte alguma. Ela pode ser causada por processos materiais. Então, estamos admitindo isso. Mas ser causada por uma coisa não é a mesma coisa que ser visível nela, né? Ser observável nela. Portanto, toda teoria de que a consciência é causada por um mecanismo neuroquímico, a demonstração dessa teoria é indireta. Nunca é por uma observação direta, como é direta a observação que nós temos da matéria. Né? Uma ativação maior das áreas visuais não me informaria, por exemplo, se o sujeito em observação está vendo um gato ou a foto de um gato, uma mulher nua ou um quadro de mulher nua, um prato de comida ou a imagem do prato de comida no menu do restaurante. As reações neuroquímicas serão exatamente as mesmas. Né? Então, significa o seguinte, que do ponto de vista neuroquímico, não há distinção entre ilusão e realidade. Ora, mas nós só podemos falar de conhecimento e, portanto, de consciência quando há alguma apreensão da realidade. A própria atividade mental imanente que se passa dentro do cérebro não é consciência de maneira alguma, pode ser uma atividade onírica ou qualquer outra coisa. Se não existe a noção de realidade, de veracidade e de apreensão adequada, não se pode falar de consciência de maneira alguma. Portanto, o que se pode observar nas reações neuroquímicas é apenas o funcionamento interno, tá certo? Do sujeito cognoscente e do seu cérebro. Tá certo? Mas, entre a simples atividade mental e a atividade de consciência, existe uma diferença qualitativa. A consciência é um algo a mais. Tá certo? Então, se no cérebro não existe... Você vê, aqui outro dia, lendo no artigo do Roger Scruton, uma referência à neurohistória da arte, ele diz o seguinte, ele aponta aqui está aqui. Ele tirou do S.V. Ramachandran, que é um dos teóricos da neurohistória da arte. Note bem o que diz o sujeito. O propósito da arte, seguramente, não é apenas pintar ou representar a realidade, pois isso pode ser realizado perfeitamente com uma câmera. Mas enfatizar, transcender ou até distorcer a realidade. O que o artista tenta fazer, consciente ou inconscientemente, é não apenas capturar a essência de algo, mas amplificá-la de modo que ela possa
ativar mais poderosamente os mesmos mecanismos neurais que seriam ativados pelo objeto original. Isto é a mesma coisa que dizer que se eu vejo um prato de comida, isso pode me despertar até mais apetite do que se eu vejo a comida propriamente dita. E isto é a mesma coisa que dizer que nesta esfera da observação dos mecanismos neurais não é possível distinguir entre ilusão e realidade, ou seja, entre a pura atividade mental imanente e a consciência de alguma coisa. Ora, um indivíduo que na realidade, que na prática não fosse capaz de distinguir entre um prato de comida e a foto de um prato de comida, seria evidentemente um doente mental. Isto quer dizer que, deste ponto de vista, entre a atividade de um doente mental que está completamente envolvido na sua ilusão interna e a atividade normal de uma pessoa que discerne algo da realidade, esses dois planos não são distinguíveis. É exatamente disso que eu estou falando. Mas se não existe essa distinção, então só o que se pode estudar do ponto de vista neural são atividades mentais ou cerebrais, como que não a consciência. Mas o sujeito que não fosse capaz de... Faltou aqui um sujeito que não fosse capaz de apreender instantaneamente essas diferenças estaria condenado a perecer por absoluta incapacidade de lidar com o ambiente físico em torno. Claro, o indivíduo que não distingue entre uma coisa e a mera imagem de uma coisa, ele está indefeso no mundo exterior e ele estaria comendo maçãs que só existem visualmente, ou como Dom Quixote atacando moinhos de vento como se fossem dragões. Assim, por isso, se ele chegasse a distinguir entre um moinho de vento e um desenho do moinho de vento. A intensidade das reações na área verbal não me diria se ele está escrevendo mentalmente um anúncio de sabonetes ou o Rei Lear. Você imagina, por exemplo, a imensidão, a constelação inteira de imagens, de sentimentos, de evocações, de conhecimentos que Shakespeare mobilizava instantaneamente quando ele tinha na cabeça o plano do Rei Lear. Cada uma dessas imagens ou visuais, ou sonoras, ou musculares, ou como queiram, correspondia a alguma reação neuroquímica. Alguém seria capaz de, a partir dessas reações neuroquímicas, saber exatamente o que William Shakespeare estava pensando? Ou seja, deduzir o exame do cérebro do Shakespeare toda a estrutura, a ordem e a redação do Rei Lear. Isso é absolutamente impossível. Essas dificuldades provêm de uma outra mais séria. Se, como dizia Husserl, não há consciência em si, consciência vazia, mas toda consciência é consciência de alguma coisa, então é absurdo dizer que a consciência está no sujeito cognoscente. A consciência não é algo que se passa dentro de mim. O que se passa dentro de mim são os meus processos mentais. A consciência é a relação que eu estabeleço com um objeto, principalmente na hora em que eu consigo distinguir se um objeto que eu estou vendo é realmente um objeto ou apenas uma imagem desse objeto. Então, na hora de comer, ninguém confunde a comida com o cardápio, com as imagens da comida no cardápio. Ninguém. Essa diferença, que é decisiva, ela não existe para a neurociência. Tanto não existe que está aí o seu Ramachandran dizendo que o artista faz é ativar as mesmas áreas neurais que seriam ativadas pela presença do objeto real. Então, de cara, não se pode de maneira alguma dizer que a consciência está no sujeito, já que ela é uma relação que se estabelece entre ele e algo que não é ele, mesmo que seja ele mesmo considerado como objeto de reflexão. Quando eu tomo consciência, por exemplo, de que eu estou deprimido, o ato de consciência que toma consciência disso não é a mesma coisa que a depressão. Então existe um objeto que é distinto da consciência. Existe a consciência que está, a consciência executiva e a consciência reflexiva. A consciência reflexiva, por assim dizer, congela a consciência executiva e a toma como objeto. Ora, mas se a consciência não está no sujeito, como poderia estar no cérebro dele? Veja, a discussão tem se dado na seguinte maneira. Todo mundo concorda que a consciência está no sujeito. E uns dizem ela é produzida pelo cérebro, ou ao contrário, ela é que produz tudo.
Só que ambos concordam que a consciência está no sujeito e isso está completamente errado. Né? Então é absurdo dizer que a consciência está no sujeito. Ela está numa relação que se estabelece entre o sujeito e o objeto, a qual não pode estar inteiramente nem neste nem naquele, mas simultaneamente nos dois de algum modo. Né? Quando o sujeito apreende uma qualidade qualquer do objeto, digamos o seu tamanho, a sua posição ou a sua cor, é porque este objeto lhe mostra, lhe exibe essa qualidade. Ela não surge de dentro como pura criação autônoma do sujeito, como acontece com qualquer outro processo mental. A recordação, o sonho, a associação de ideias, etc, etc. Ou as várias emoções. Tudo isso aparece de dentro do sujeito, tendo ou não um excitante externo. Ora, mas nós falamos de consciência justamente quando há uma correspondência, há uma conexão entre o excitante externo e a reação. Quando, ao contrário, o indivíduo toma uma mera imagem como se fosse a coisa, nós não chamamos isso de consciência, nós chamamos de ilusão. E, se queremos estudar alguma coisa a respeito da consciência, muito antes de perguntar se ela está no cérebro, se ela é um processo independente em si, nós temos que perguntar o que é consciência e aprender a distinguir entre consciência e ilusão. Discutir o problema sem ter feito essas precauções antes é loucura total. E por isso, vamos dizer, essas 4 escolas que o professor Goswami descreve, as 4 são absurdas na base. Não é que elas estão apenas erradas. Não, elas são propostas de investigação absolutamente inviáveis. Assim como, vamos dizer, eu já demonstrei para você que a dúvida cartesiana, você pode falar, você pode dizer que faz aquilo, mas você não pode fazer realmente. Aquilo, vamos dizer, é um método impraticável, ele é impossível na prática. Então, digo eu, a consciência não estando no sujeito, não dá para saber se ela está no sujeito como produto do cérebro ou como mecanismo autônomo. Então, vamos lá. A consciência não surge de dentro como pura criação autônoma do sujeito, mas como uma amoldagem, por assim dizer, da capacidade perceptiva do sujeito à forma de algo que não é ele, que não é a sua consciência, mas que se lhe oferece como objeto. Se, portanto, a consciência não está no sujeito, dentro do sujeito, muito menos poderia estar numa das partes dele, quer a chamemos de alma ou de cérebro. As pessoas estão perguntando se a consciência está na alma ou no cérebro. Se o que produz a consciência é uma alma ou um cérebro. Mas estão investigando isso onde? No sujeito. Eu digo, não dá para fazer isso. Porque se não houver outro elemento em jogo além do sujeito, não se pode distinguir entre consciência e falta de consciência, entre consciência e ilusão. Se denominamos psique o conjunto das atividades internas imanentes da alma ou do cérebro, é evidente que a consciência só aparece uma vez transposta a fronteira em que a psique se transcende, se supera e alcança um objeto. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma conta de 2 mais 2, tá certo? O meu cérebro pode inventar qualquer resultado possível. Porque para inventar resultados, ele opera livremente das quantidades envolvidas no cálculo. Mas, para alcançar um resultado certo, eu tenho que me submeter, vamos dizer, a uma forma lógica que as próprias quantidades impõem. E daí eu acerto e digo que são 4. Então, este é um ato de consciência, antes não apenas um ato mental. Então, o que ele está havendo? Ele está havendo uma confusão entre a psique e a consciência. Não sei se você percebe a importância disso. Quer dizer, isso é um dos debates mais dramáticos, sobretudo nos países de língua anglo-saxônica, se discute isso 24 horas por dia. Tá certo? E existem partidários devotos das duas, tanto do realismo materialista quanto do monismo idealista, e quanto partidários do dualismo e partidários do neopositivismo. O neopositivismo diz, não, essa questão não interessa, nós temos que apenas observar vamos dizer, os fenômenos mensuráveis, tá certo? Eu digo, bom, isso absolutamente não resolve o problema.
mesmo admitindo-se ad argumentandum, quer dizer, para fins de argumentação, que todas as atividades da psique sejam determinadas pelas do cérebro, que sejam, portanto, em última análise, materiais regidas pelas leis da físico-química, e que, por outro lado, não haja no mundo objetos senão materiais regidos por essas mesmas leis, a consciência, isto é, a relação que se estabelece entre psique e objeto, no ato em que aquela toma conhecimento desse, continua perfeitamente imaterial. E não pode estar fisicamente presente nem no sujeito, nem no objeto. Ou seja, se nós provarmos que todas as atividades psíquicas, sem exceção, são fenômenos causados pela atividade cerebral, que é tudo epifenômeno do cérebro, nós só poderíamos falar de consciência a partir do momento em que essa consciência apreendesse algo da forma de um objeto que não é ela. E esta consciência, ou seja, esta relação entre a atividade mental e a forma do objeto que ela apreende, continuaria perfeitamente imaterial. Então, se eu mostro um quadrado para um sujeito e ele vê o quadrado, isso quer dizer que a percepção que ele está tendo é produzida na sua mente, pode ser produzida pelo cérebro ou pelo espírito, como queiram, mas é produzida internamente nele. Tá certo? Mas ela só se torna consciência se ela apreender a forma do quadrado como o quadrado realmente é. Se ao olhar o quadrado ele vê um triângulo, um losango ou um retângulo, ele está tendo uma ilusão. É uma coisa que se passou apenas dentro dele porque não corresponde ao objeto. Então isso quer dizer, a consciência, na medida em que ela é uma relação entre a atividade mental e a forma do objeto que se lhe apresenta, ela não pode ser material de maneira alguma. Porque senão seria preciso que este objeto estivesse materialmente presente no cérebro. E é evidente que o cérebro é um objeto pequenininho e nem todo o universo pode caber dentro dele materialmente. Isso quer dizer que essa relação, essa identidade, onde de uma forma mental e de uma forma física, presencial, ela por si não pode ser material. Quando vejo um gato, temos aí um sujeito presente que admitimos ser totalmente material e regido por leis materiais. Temos um sujeito presente que admitimos ser... Vamos raciocinar assim, argumentando. Então, o sujeito humano, ele é material, todo o funcionamento mental dele tem causas materiais, que é causado pelo cérebro e ponto final. Admitimos isso. Porém, tem um gato, ou seja, um objeto igualmente material regido por essas mesmas leis. O ato psíquico pelo qual percebo o gato pode também admitidamente ser determinado pelo funcionamento material do meu cérebro e dos meus órgãos dos sentidos. Mas a coincidência, a identidade total ou parcial entre a forma da coisa percebida, tal como se apresenta no meu cérebro, e a forma do objeto que a mim se apresenta como gato, não pode em si mesma ser material. Nenhuma igualdade ou identidade é material. Se aqui tem um ovo, ali tem outro ovo. E você vê que os ovos são iguais. Um ovo é material, o outro ovo também é material, mas a igualdade deles é material? Não é. Não pode perceber ser material, pois para isso teria de ser ela própria um objeto. Para que a identidade fosse material, ela mesma teria que ser um objeto e ser percebida como tal materialmente no espaço, o que não é o caso. E a semelhança de mim e do gato ocupar um lugar no espaço. Ora, é só essa identidade que garante que vi um gato real e não apenas produzi um gato imaginário no interior da minha psique. Ou seja, é a coincidência da imagem que eu vejo e do objeto que está diante de mim que me permite diferenciar entre um gato e um desenho de um gato. Ou entre um gato imaginário e um gato real. E é isso que eu chamo de consciência. Consciência não é só percepção ou sensações. A consciência é um julgamento que está embutido na percepção e que lhe diz, isto é real. Ou seja, quando você percebe a coisa como real e não apenas como imagem. Ora, é só essa identidade que garante que vi um gato real e não apenas produzi um gato imaginário no interior da minha psique. Todo e qualquer conhecimento objetivo depende da identidade formal entre o percebido e o dado. Essa identidade formal quer dizer que você vê um quadrado como quadrado, você vê um gato como gato e não como desenho de gato, e assim por diante. Mais gravemente ainda, de todas as relações possíveis que se possa estabelecer entre a psique e o seu objeto,
Nenhuma, absolutamente nenhuma pode ser dita material, pois para isso teria de ocupar um lugar no espaço e ser percebida ela própria como um objeto. E a relação dela com a psique cognoscente seria um novo objeto espacial e assim por diante, indefinidamente. Então, eu vejo um ovo, outro ovo e percebo que são iguais. Os ovos são materiais, a minha percepção deles é material, porém a identidade entre eles, a igualdade deles não é material. Para que ela fosse material, ela teria que ser percebida no espaço como os ovos. Só que, para isso, teria que haver também uma identidade entre a identidade e a minha percepção de identidade, e assim por diante indefinidamente. Quando se discute se a consciência é material ou imaterial, geralmente se confunde a consciência com a psique, ou seja, com a atividade mental interna. Esta última talvez possa ser inteiramente explicada pelo funcionamento do cérebro, mas quando saltamos da esfera da psique para a da consciência, estamos falando de uma relação com objetos que transcendem a esfera da psique. Aliás, ser real significa exatamente isso. É algo que não foi criado pela minha psique. É algo que eu recebi, que eu percebi, seja no mundo externo, seja em mim mesmo. Por exemplo, quando eu me recordo do meu passado, eu não estou produzindo este passado agora. Por exemplo, vamos supor que eu sofri um acidente e tive que amputar uma perna. Eu me lembro disso. E eu me lembro do tempo que eu tinha a perna, mas isso não me devolve a perna agora. Estão entendendo a diferença, vamos dizer, entre consciência e percepção? Ou consciência e atividade mental? Na minha atividade mental eu ainda tenho a perna, mas eu não posso percebê-la como real agora. Eu a percebo como real num passado que eu não posso modificar. Portanto, aí neste caso, eu mesmo me transformei num objeto dado. Tá certo? O meu passado é uma coisa dada e não produzida. Tá certo? Estamos falando de uma relação com objetos que transcendem a esfera da psique, mesmo quando são eles próprios fatos psíquicos tomados como objetos. E aí só poderemos falar de uma causa cerebral da consciência se atribuíssemos ao cérebro o dom de criar por si mesmo todos os objetos espaciais. Ou seja, o cérebro pode criar todas as percepções e todas as imagens e toda a minha atividade mental, mas ele não pode criar os objetos. E muito menos criá-los espacialmente, não se sabendo como um número tão grande de coisas poderia caber numa caixa craniana. O problema da consciência... É por isso que o materialismo ele também é realista. Ou seja, realista é a escola que considera que os objetos existem independentemente de nós. Idealista é aqueles que consideram que os objetos são ideias, ou criações da psique, ser a psique nossa ou psique divina. Então, o materialismo tende a ser realista, ou seja, ele tem que... Se você diz que toda percepção é uma coisa que acontece no cérebro, então você tem que admitir que as coisas existem fora do cérebro, senão elas teriam que caber todas dentro do cérebro. O problema da consciência, portanto, não pode ser resolvido pelo estudo da psique ou do cérebro. Ele remete a um mundo de identidades e diferenças formais que em si mesmas não podem ser materiais nem ocupar um lugar no espaço. Todas as discussões que pretendem reduzir a consciência à matéria, a matéria à consciência, ou que proclamam a existência de duas esferas de realidade distintas e separadas, partem da confusão entre psique e consciência e não saem de dentro dela. Há séculos essa discussão se desenrola desta maneira. O universo à nossa volta, com o nosso próprio ser dentro dele, compõe-se de objetos materiais estruturados em formas, sendo, portanto, inseparavelmente material e imaterial, corporal e espiritual. A consciência é a relação formal que se estabelece entre duas formas. A forma de uma individualidade psicofísica humana, aqui ficou individual, individualidade, e a forma de uma presença corporal. E esta relação em si mesma não pode ser material. Embora a atividade psíquica que a sustenta seja material e a presença do objeto também seja material, assim como um ovo é material, o outro ovo é material, mas a identidade entre eles não é material, é formal. Então, vamos já dizer, o mundo da consciência é o mundo das relações entre formas. E isso nada tem de material.
Toda abordagem séria do problema da matéria e consciência deve começar pelo reconhecimento, tantas vezes negligenciado, de que nenhuma das duas é uma substância, um ente, uma coisa. Alguém já viu matéria? Não, você viu entes materiais. Né? Alguém já viu consciência? Não, você viu atos de consciência. Você lembra de ter tido. Mas você nunca viu matéria e nunca viu consciência. Basta isso para você entender. Matéria não é coisa, consciência também não é coisa. São qualidades ou propriedades de entes reais. Ninguém jamais viu matéria ou consciência, apenas entes dotados de materialidade, de consciência ou de ambas. Logo, investigar qual das duas é causa ou princípio da outra, qual das duas tem o primado ontológico, é colocar no ar um problema que deveria antes estar firmemente arraigado no exame prévio da estrutura ontológica dos entes nos quais elas se manifestam e se tornam conhecidas. Então, se consciência e matéria não existem em si mesmo, mas só existem nos entes, né? Então, saber qual das duas veio primeiro depende da estrutura dos entes. E não tem sentido você querer resolver esta questão em si mesma sem você ter claro antes qual é a estrutura dos entes nos quais esses aspectos, matéria e consciência, se manifestam.